Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2023, o webinar do nosso programa de pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil. Estão aqui comigo presentes os professores, professor Daniel Souza Ferreira Magalhães. Boa noite, professor Daniel. Boa noite a todos. A professora Alessandra Batista. Oi, boa noite, pessoal, boa Alessandra. noite, tudo bem? Professor doutor Tiago Stocco. Boa noite para todo mundo. E a nossa professora coordenadora do programa de pós-graduação em Bioengenharia, professora doutora Silvia Cristina Nunes. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo, essa conversa sobre a importância da inovação tecnológica em saúde, o papel do nosso programa de pós-graduação em Bioengenharia na contribuição, tanto para com os trabalhos que já foram efetuados no programa e também para os possíveis projetos em andamento que nós gostaríamos de apresentar aqui para vocês hoje. Tá certo? Professora Silvia, quer começar introduzindo um pouquinho, falando um pouquinho do nosso programa? Obrigada, agradeço aí a honra de estar iniciando esse trabalho, que eu espero que seja um trabalho longo e frutífero, e um trabalho não só da gente apresentar, mas da gente poder criar um fórum de discussão sobre como nós podemos estar transferindo o conhecimento da academia na prática clínica, né? Nós somos um mestrado profissional. O que significa, né, o mestrado profissional? Por muitos anos, o mestrado profissional pareceu um demérito, o acadêmico profissional, e, na verdade, hoje, eu diria para você que se você for olhar a INSPER, que é uma instituição aí de grande renome, ela só tem mestrados profissionais, ela nem tem acadêmicos mais. E por que isso? Porque a gente precisa transferir o conhecimento da academia para a sociedade, e não da academia para a academia. O que significa isso? Às vezes o cara tem uma empresa em algum lugar e ele fala assim, eu não tenho condição de conversar com o professor da universidade, eu não tenho ele vai ser muito inteligente, ele vai falar umas coisas que eu não sei falar, eu tenho vergonha de estar falando com ele, então ele foge da gente. E aí o que acontece com tudo isso? A gente pega o conhecimento que está na universidade e a gente não transfere ele para a sociedade. E o mais importante do mestrado profissional é isso, gente, é a gente transferir o que é feito aqui na academia, o que nós sabemos, o que nós todos nos formamos para isso. Então, dentro do mestrado profissional em Bioengenharia da Universidade do Brasil, todos nós somos professores, doutores, pós-doutores, e todos nós estamos aqui para pegar todo esse conhecimento que a gente já adquiriu durante todos esses anos e tentar levar realmente numa solução para os problemas reais que a sociedade apresenta. E quando eu falo sociedade, eu estou falando a empresa, eu estou falando o posto de saúde, eu estou falando o seu consultório. Então, eu estou falando de todos os lados que poderiam. Eu estou falando de você que, de repente, teve uma grande ideia e não tem nenhuma noção de como transformar essa tua ideia num produto. E você gostaria de fazer essa sua ideia virar um produto. Mas, assim, eu não tive background na minha graduação para isso. Eu sou dentista, gente. Para quem não me conhece, eu sou dentista. Eu sou uma dentista maluca, que aí foi fazer doutorado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e trabalhou como um monte de físico, engenheiro, e acabei hoje aqui na bioengenharia. Mas o que eu nunca quis perder é o contato entre clínica e pesquisa. Então, assim, é uma coisa que eu tento preservar, porque na clínica eu escuto o problema e na pesquisa eu tento trazer uma solução para esse problema. Eu acho que o que nós vamos discutir aqui hoje, em diversos momentos diferentes, e cada um de nós com um perfil diferente. Então, assim, a gente tem o Tiago, fisioterapeuta, o Alessandro e o Daniel, físicos, a Alessandra, dentista. A gente tem aqui perfis diferentes, justamente para mostrar para vocês a nossa variedade. É para mostrar como a gente pode pegar um profissional que é da saúde, como eu, e conversar com um físico como o Daniel, de frente a frente, sem medo dele ser mais inteligente que eu, né? Que é o medo que a gente sempre tem. Vou falar com essas pessoas, elas são mais inteligentes que eu, e eu vou parecer burra.
E aí eu acho que é essa a ideia, que é mostrar que ninguém é melhor que ninguém, cada um tem o seu papel. E o mestrado profissional, para mim, ele tem uma beleza enorme de pegar o seu conhecimento, o meu conhecimento e trazer para frente, e trazer para que isso reverta para a sociedade. E quando eu falo reverter para a sociedade, eu não estou falando só para a sociedade, estou falando para você que quer empreender, estou falando para você que quer ter uma empresa que pode gerar lucro, e esse teu lucro pode trazer um benefício para a sociedade. Então, eu estou falando de você que quer ser um empreendedor, eu estou falando de você que tem uma grande ideia, de que você que está, às vezes, há 20 anos numa prática clínica e percebe que tem uma lacuna. E uma lacuna que eu não sei resolver, e eu não sei resolver, porque eu sou uma dentista, eu não sou engenheira, não sou física, então eu não sei resolver. E esse mestrado, ele para mim tem a grande beleza de não julgar ninguém, ouvir o seu problema e tentar resolver. E isso já reverteu para o mestrado profissional em bioengenharia da Universidade do Brasil um prêmio SUS de inovação tecnológica no Brasil. É um prêmio da professora Alessandra e do professor Daniel, que estão aqui com a gente hoje, e com uma aluna nossa, não é que é um prêmio deles, é um prêmio da aluna com eles, e é um prêmio por quê? Porque ela trouxe um problema lá da região dela, do local que ela trabalhava, os professores ajudaram a resolver esse problema, e dentro dessa resolução a gente criou a solução na bioengenharia. Isso se reverteu num prêmio de inovação tecnológica no SUS para engenharia biomédica. Então, eu acho que assim, é essa a nossa missão. Por que a gente está nesse canal hoje? Para tentar levar essa nossa missão, que ela é uma formiguinha, né? Então, é difícil carregar formigas em um mundo de dinossauros. Mas nós estamos aqui para levar a missão de quê? Você pode transformar com aquela tua ideia que você acha que é boba, de repente, mas que a gente ouvindo, outras pessoas ouvindo, é super relevante, e a gente pode transformar com a interdisciplinaridade, com pessoas diferentes, e trazer isso para a sociedade. É isso aí, Ale. Maravilha, maravilha, professor. E o interessante aqui, né, é a gente falar exatamente sobre inovação tecnológica em saúde, como esse tema está amplamente abordado nos últimos anos, né, principalmente no pós-pandemia. E aí a bioengenharia, por si só, ela estabeleceu um papel fundamental nesse processo, como a área responsável da aplicação de todos esses princípios que a professora Silvia já comentou, de engenharia, tecnologias na solução de problemas em saúde. E, claro, né, todo o desenvolvimento de novas tecnologias, como novos aplicativos, novos biomateriais, órgãos artificiais, equipamentos médicos avançados, terapias personalizadas, são apenas alguns exemplos, né, do que o nosso grupo em bioengenharia se propõe a fazer. Então, é um pouquinho desse papel também da inovação tecnológica que a gente quer mostrar, tá bom? E, bom, dando sequência, eu gostaria de colocar os outros professores também para falar um pouquinho, se apresentar para todos os ouvintes que estão nos acompanhando e falar um pouquinho também da sua pesquisa, seja ela já realizada ou uma pesquisa que está em andamento. Então, eu vou começar com a nossa professora doutora Alessandra Batista. Professora, gostaria que você se apresentasse rapidamente para os nossos ouvintes e, já engatando, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Na visão da professora, como a bioengenharia está contribuindo para a criação de novas terapias personalizadas em saúde? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, né, aí pela honra, né, de começar. Eu sou a professora Alessandra, eu sou dentista, como a professora Silvia. Fiquei, né, vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu me formei e não estava inserida em nada de mestrado, doutorado e nada acadêmico. E aí resolvi fazer o meu mestrado na área de laser também, no IPEM, lá na USP, junto com o Lelo, e aí me apaixonei pela pesquisa e dei continuidade, aí fiz um mestrado profissional também, né, como o nosso aqui, o mestrado da bioengenharia, mas me apaixonei pela ciência e dei continuidade, fiz o doutorado e segui aí para a carreira de docência, né? Então, só fazendo um adendo, um reforço de que o mestrado profissional, sim, você pode seguir a carreira depois acadêmica, se você se interessar, né? Então, primeiramente, professora Alessandra, eu acho que o mestrado em bioengenharia, ele tem contribuído, né, respondendo aí a sua pergunta, ele tem contribuído
na formação de profissionais aptos a desenvolverem e testarem, né, dispositivos, técnicas e protocolos que envolvam o uso de tecnologias aplicadas à saúde, que é o que a gente mais ouve hoje, né, dessa interação aí da tecnologia aplicada à saúde. Aqui no mestrado em bioengenharia, eu já orientei profissionais da área da saúde de diferentes áreas, né, como dentistas, apesar de ser dentista, né, então deixar muito claro que o nosso público aí, alvo, né, nossos alunos, eles são das diferentes áreas, né, tanto da área de exatas quanto na área da saúde. Eu já orientei, então, dentistas, enfermeiros, educadores físicos, fisioterapeutas, né, e quase todos desenvolveram trabalhos aplicados aí diretamente no seu dia a dia profissional, que é realmente o que a professora Silvia falou, trouxeram um problema, e aí juntos a gente pensou aí o que podia fazer para melhorar aí essa problemática, né? A maioria desses trabalhos que eu orientei foram na minha linha principal de pesquisa, né, que é a fotobiomodulação, a fototerapia, né? É uma das linhas de pesquisa do programa, dentre outras aí, que vou deixar aí os outros professores, né, falarem um pouquinho. E na área de fotobiomodulação, de fototerapia, é onde a gente usa a aplicação de uma luz, né, geralmente de um laser ou de um LED, com a finalidade de biomodular, curar ou reparar, regenerar um tecido. Um dos trabalhos que a gente desenvolveu aqui no mestrado foi, por exemplo, para avaliar a cognitividade e a coordenação motora após uma fotobiomodulação transcraniana em paratléticos paralímpicos de boccia. Então, o que nós fizemos? Né? Nós, em parceria com uma empresa, né, a Capelux, que nos forneceu aí um dispositivo, né, um capacete de LEDs, e nós usamos esse capacete de LEDs dentro de parâmetros, né, adequados, e fizemos ao estabelecimento de parâmetros, e conseguimos aí avaliar, então, a cognitividade e a coordenação motora desses paratletas. E os nossos resultados foram bem promissores, mostrando melhora significativa, tanto da cognitividade quanto da coordenação motora. Assim como em paratletas paralímpicos da natação, nós avaliamos uma performance, por exemplo, com o uso de um outro dispositivo, uma placa de LED, também da mesma empresa, da Sportlux, onde nós avaliamos aí a performance de paratletas antes e depois da exposição à luz, né? E nós vimos um ganho da performance e com uma significância bem relevante. Além de outros trabalhos, né? Avaliamos aí, então, fisioterapeutas que têm um índice de pacientes com osteoartrose, muito paciente no consultório, desenvolvemos e testamos alguns protocolos com fotobiomodulação. Uma outra enfermeira que trouxe para nós um problema de a cicatrização de úlceras venosas, né? Então, ela é lá do Tocantins, pacientes acamados, e ela ia nas casas, né, desses pacientes, fazendo aí o uso da fotobiomodulação. Também vimos uma melhora significativa comparado com o tratamento convencional, né, o uso de curativos, o uso de fármacos, assim como trabalhos com analgesia, né, entre outros aí que a gente desenvolveu usando a luz. Outro trabalho interessante que a professora Silvia até chamou a atenção, né, que foi o prêmio da nossa aluna do Tocantins, o prêmio de inovação no SUS, que ela ganhou em 2021, foi a aluna ela é enfermeira, e ela veio com a problemática de que ela queria desenvolver um aplicativo de celular para acompanhamento de gestantes com sífilis. Então, ela trouxe a problemática para nós, né, dizendo que na região era complicado fazer o acompanhamento dessas gestantes e que o desenvolvimento de um aplicativo poderia facilitar muito a comunicação entre as unidades de saúde e trazer aí uma certa, né, uma certa melhora aí nesse acompanhamento dessas gestantes. Então, o foco do nosso mestrado é isso. Nós temos diversas linhas de pesquisa, né? Então, eu dei exemplos para vocês do que
no dia a dia de consultório, no dia a dia de clínica, no dia a dia de atendimento, nós temos aí, né, problemas que existem, alguns tratamentos que já são utilizados, mas a gente sabe que novos equipamentos e novas tecnologias, elas saem a cada ano, né? Então, a ideia é justamente é a gente testar, avaliar, desenvolver, né, como no caso dessa aluna que desenvolveu esse aplicativo, para poder aí fazer a nossa diferença, nosso grãozinho de areia aí, tanto para o aluno, formando profissionais capacitados, né, profissionais, como a gente fala, um estrito senso, a gente põe o aluno para pensar, torna esse aluno um profissional mais crítico, um profissional que não aceita todas as coisas, né, de forma complacente, ele vai pensar, a gente estimula muito isso nos nossos alunos, nas nossas disciplinas, e também para a sociedade, né, que é beneficiada aí diretamente dos nossos projetos aí que nós desenvolvemos aqui no mestrado. Sensacional, professora Alessandra, muito bom mesmo. Só lembrando, tá, pessoal, nós estamos com essa transmissão simultânea no LinkedIn e no YouTube, então façam perguntas, tá bom? À medida que vocês tiverem dúvidas, podem fazer perguntas. Esse webinar, nós vamos ter uma sessão da parte 2 só voltadas para responder as perguntas dos ouvintes. Então, sintam-se à vontade para perguntar e para que aqui todos os especialistas que estão participando possam responder a sua pergunta da melhor forma possível. Está aparecendo aí na tela para vocês maiores informações a respeito do programa, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco. Esse é o telefone do WhatsApp do nosso programa de pós-graduação em bioengenharia, então sintam-se à vontade para entrar em contato. Bom, agora, dando sequência, muito obrigado mais uma vez, professora Alessandra, por toda a explicação. Queria passar agora para o professor Daniel Magalhães. Professor Daniel, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes e, emendando, né, que eu queria fazer uma pergunta. Como os aplicativos desenvolvidos pela bioengenharia estão melhorando a qualidade de vida das pessoas na visão do professor? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Alessandro. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou professor aqui do programa, né, de bioengenharia. Eu sou físico, tá? Mas há 12 anos eu tenho misturado um pouco a física e ido um pouquinho para a área da saúde, né? Então, trabalho aqui na bioengenharia basicamente com o desenvolvimento de aplicativos, softwares voltados para a área da saúde, com imagens médicas, né, processamento, imagens tridimensionais, né, às vezes para ensino de anatomia, por exemplo, né, comunicação médico-paciente, né. Então, respondendo ao professor Alessandro, né, como até uma das minhas linhas, mas outros professores também trabalham, como a própria professora Alessandra citou, né, do nosso trabalho que ganhou esse prêmio importante, né, a gente tem desenvolvido vários aplicativos e programas de computador, né, para a comunidade, né, e geralmente esses programas surgem de um problema que o nosso aluno, né, vivencia no trabalho, né, então eles trazem um problema para a gente e a gente procura uma solução, né? Então, só para citar alguns exemplos, né? Teve uma que até que foi bem interessante, que uma das nossas primeiras alunas lá em 18, 17, mais ou menos, né? Que ela desenvolveu um aplicativo para carga, né? E remanejamento, né? Dos enfermeiros, né? Durante o processo do trabalho. Então, por exemplo, tem uma parte que está um pouco cheia, né? Então, durante o processo, né, o próprio enfermeiro, né, existe um aplicativo, né, que tem uma gestão e ele vai direcionando enfermeiros para algumas regiões que estão precisando mais ali dentro do hospital, né? Então, isso foi uma coisa que foi bem interessante, que a gente teve um problema generalizado durante a pandemia de falta de profissionais de saúde, muitas vezes algumas partes ficaram lotadas, então esse aplicativo ajudou um pouquinho aí, pelo menos no hospital que foi implantado, no controle, justamente, redimensionamento aí do trabalho dos enfermeiros, né? Um outro trabalho, por exemplo, foi um aplicativo desenvolvido por um médico, né?
que controla, ele ajuda, né, o paciente idoso, então é um aplicativo construído para que seja fácil de utilização, utiliza medidas caseiras, né, para ingestão de proteína em idoso, né, porque uma das coisas que acontecem muito, né, com os nossos idosos é que eles deixam de ingerir uma quantidade mínima, né, de proteína, e esse aplicativo, utilizando medidas como colheres, né, xícaras, são medidas que são mais próximas, em vez de gramas, né, que às vezes a gente não sabe quanto que comeu, ainda mais um idoso, né, então ele vai preenchendo, né, sozinho, utilizando o celular, ele consegue ter um controle aí de como que está a ingestão proteica dele, né. Então, esses são só alguns exemplos, né, a gente teve vários aplicativos, programas de computador que têm surgido ao longo do nosso curso, né? Muitos alunos que buscam solucionar um problema que eles têm no trabalho, né? E a gente está ajudando eles nessas ferramentas aí para ele melhorar justamente a qualidade de vida, né, das pessoas em geral, tá? Acho que é por aí a resposta, Alessandro. Tá joia, muito obrigado, professor Daniel. Extremamente importante, né? Nessa linha de apps, né? De novas interfaces, por exemplo, acho que tem muito campo de pesquisa mesmo, né? Onde a bioengenharia tem um papel fundamental de estreitar exatamente a área da tecnologia, né? Das engenharias para com as demandas da área de saúde, demandas das áreas médicas. Existem vários trabalhos, né, que nós estamos buscando desenvolver agora, exatamente nessa linha que o professor muito bem definiu. Então, muito se fala hoje da própria inteligência artificial dentro do hospital, funcionando, tentando fazer o diagnóstico rápido de doenças, né? Não só mesmo dentro dos hospitais, dentro das próprias clínicas, né? Por exemplo, clínicas veterinárias, tem muitos trabalhos envolvendo exatamente essa performance de apps e inteligência artificial para melhorar o tratamento em animais, em outros tipos de patologias que acometem a saúde em termos de geral, seja ela da parte animal ou da própria parte humana, tá? Então, acho que é fundamental isso que o professor... Até só aproveitando o que o Alessandro falou, né, eu acabei esquecendo um pouquinho de comentar, uma outra área, né, que eu acabo atuando também, acaba sendo a parte de inteligência artificial, né, então, para ajudar na tomada de decisão ali dentro mesmo do hospital, né, por médicos, enfermeiros também, uma outra área que tem bastante crescimento aí, né. Maravilha, perfeito. Então, dando sequência, queria passar agora a palavra ao professor Dr. Tiago Stocco, né, para ele se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Professor, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade aqui nesse webinar. E aí, aproveitando também, né, já deixando uma pergunta aí para dar uma linha. Na visão do professor, como a bioengenharia está avançando na área de engenharia de tecidos e bioimpressão 3D? E qual é o potencial dessas tecnologias para a criação de órgãos e tecidos artificiais? Boa noite, professor Alessandro, obrigado aí. Bom, basicamente a área que eu tenho atuado, né, como o professor Alessandro até comentou na pergunta, que eu tenho atuado aí já quase 10 anos, desde o início do meu mestrado, é nessa área de engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Só para fazer um resumo, o que é engenharia de tecidos, né? Como o próprio nome diz, basicamente engenharia de tecidos a gente está tentando justamente gerar, fabricar, desenvolver tecidos biológicos, tecidos humanos, artificialmente, no laboratório. Bom, existem várias aplicações de engenharia de tecidos, né? Uma delas se a gente consegue criar tecidos, parte deles, ou parte do nosso laboratório, a gente vai conseguir, então, resolver um grande problema, ou pelo menos 2 grandes problemas, que é transplante de órgãos e regeneração de tecidos, aquelas lesões teciduais em que o tecido tem uma baixa capacidade de regeneração. Como se faz engenharia de tecido? A base dela a gente precisa construir uma. A gente
células, a gente usa uma matriz, a gente usa materiais que possam replicar com o acesso humano. E uma das técnicas para produzir esse tecido é uma técnica chamada de bioimpressão 3D, que é uma técnica que eu tenho focado aí nos últimos anos nos meus trabalhos. Bioimpressão 3D vem lá da impressão 3D, então a ideia é imprimir coisas. Aí aqui a gente está falando de imprimir tecidos vivos. Então, junto com a tinta lá, né, o que seria a tinta da impressora de papel, ou de uma impressora 3D, a gente coloca células junto e a gente gera uma biotinta, né, e a partir dali a gente consegue construir um tecido artificial, um tecido vivo, mas de forma artificial. Bom, isso parece um pouco futurístico, né? Muito futurístico, mas isso já é uma realidade, assim, não uma realidade clínica de estar lá ainda, as pessoas imprimindo órgãos, obviamente que a ideia não é essa, mas já existe muito avanço dentro dessa área e muita coisa já sendo aplicada. Eu posso usar, assim, exemplos de trabalhos que eu já fiz, então, os meus trabalhos são todos mais focados para engenharia de tecidos e bioimpressão 3D, visando a regeneração de tecidos musculoesqueléticos, então, regeneração de lesões ortopédicas, né, de osso, de cartilagem, de ligamento, tendão. A gente tem problemas muito sérios com lesões ósseas muito massivas, a gente tem o problema de lesões de cartilagem, cartilagem articular basicamente não regeneram, então a gente precisa urgentemente de uma resolução para lesões de cartilagem, uma vez em que é um grande problema, gera incapacidade física em grande parte da população, é um enorme problema de saúde pública e a engenharia a engenharia de tecidos ela está aí como uma das ferramentas justamente para resolver esse problema. Então, um dos trabalhos que eu fiz, por exemplo, foi bioimprimir um menisco humano. Então, a gente foi lá, através de imagens de ressonância magnética do paciente, aquela ressonância a gente desenvolve ali um modelo 3D no computador, e esse modelo 3D a gente consegue bioimprimir numa bioimpressora, que é uma impressora, claro que especial, tudo uma maior complexidade, a gente consegue bioimprimir esse menisco, então, e usar ele lá para regenerar um tecido, né, regenerar o menisco, usar ele como uma prótese completa. Então, isso é uma das aplicações. A gente tem outras aplicações também dentro de cartilagem articular, para ligamentos, como eu falei, e muitas pessoas, né, veem isso, e tem duas questões que são básicas aqui. A primeira delas isso parece ser muito futurístico, mas não é, então isso é realidade, a gente está fazendo isso no laboratório, então isso já está acontecendo. E a outra coisa, as pessoas perguntam muito quem faz isso? Quem é o profissional que consegue? Eu sou fisioterapeuta, ou eu sou enfermeiro, ou eu sou médico, ou eu sou engenheiro, eu não tenho capacidade de fazer isso. E por ser uma área tão multidisciplinar, todo mundo tem o seu papel nessa história. Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, já trabalhei muito tempo nessa área junto com engenheiro de materiais, junto com físicos, junto com engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, junto com pessoas dentistas que aplicam a engenharia de tecidos para a área da odontologia. Então tem uma série de profissionais que precisam, na verdade, estar envolvidos dentro de todo esse processo, porque todo mundo tem o seu papel nessa história, todo mundo precisa, é uma área muito, a gente precisa trabalhar com materiais, precisa trabalhar com células, precisa trabalhar com aplicação final, precisa saber lá na parte clínica como isso vai funcionar, então precisa de todo mundo tem o seu papel nessa história. Sensacional. E dentro desse contexto, né, Thiago, na parte da inovação tecnológica em saúde, quando a gente trabalha nessa questão de novos tecidos, órgãos artificiais, tem todo um planejamento que precisa ser feito, né? Todo um escopo da metodologia muito bem descrita, por exemplo, análise da própria imagem. E aí, nesse ponto é que eu quero pegar o gancho para me apresentar agora, né? Eu passei um pouquinho para todos falarem, agora eu vou falar um pouquinho das minhas linhas ali, do meu papel. Então, eu também sou físico de formação, assim como o professor Daniel Magalhães, e fiz meu mestrado e meu doutorado na bioengenharia mesmo, trabalhando, né, com análise de imagens para tecido ósseo, desenvolver algumas tecnologias
para se diagnosticar e possivelmente tratar alguma doença que acomete o tecido ósseo e tudo mais. Então, é bem importante, dentro desse contexto, e agora, como professor do programa de pós-graduação em bioengenharia, eu tento, inclusive, trabalhar, né, com essa ideia no desenvolvimento de projetos, focar em pessoal, coisa ao vivo é assim, dá umas travadas entre de cada um, e é assim que nem dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, na verdade, a gente está fazendo ao vivo e acontece da internet dar um probleminha, a professora Alessandra está falando, a Ale voltou agora, a gente viu que você destravou, então pode continuar aí. Peço desculpas aos ouvintes aí, a todos, realmente... Não perdeu nossos minutos aqui, eu vou... famoso quem sabe faz ao vivo, né, professora Silvia? Exatamente, então, é o Faustão. Quem lá. sabe faz ao vivo, isso aqui é ao vivo. Então, qualquer problema de internet em qualquer região, você está sujeito. E se vocês tiverem perguntas, comentários, a gente aproveita essas pequenas travadas para responder os seus comentários e perguntas, tá? Então, não se preocupem que nós estamos todos aqui ligadões. Pode continuar, desculpa, Lê. Imagina, eu que agradeço, professora. Obrigado aí pela continuidade. Então, voltando, né? Então, temos algumas linhas de pesquisa em comum, né? Como o professor até o professor Tiago Stocco comentou, e um dos projetos extremamente interessantes que a gente está buscando trabalhar agora é exatamente esse desenvolvimento de novos biomateriais, que nós estamos chamando até de nanobiomateriais, se assim por dizer, que nós estamos desenvolvendo uma técnica para novas partículas, né, nanopartículas, onde nós vamos buscar, além de tudo aquilo que o professor Tiago colocou, entre tentar replicar, né, um novo biomaterial para tentar fazer uma regeneração do tecido, e então trabalhar dentro do escopo da medicina regenerativa, todo esse processo precisa de uma análise estrutural profunda, seja ela em nível nano, como nós estamos falando, das nanopartículas, das células e tudo mais, mas como também do próprio molde, que nós chamamos, ou a palavra em inglês, o scaffold, da estrutura, e essas análises aparecem algumas vezes por análise de imagem. E aí a gente quer fazer exatamente toda essa replicação de nível nano ou microscópico, né, seguindo a linha para tentar chegar no macro, numa possível reabilitação de uma determinada patologia. Então, esse é um dos projetos que nós estamos encabeçando, além de todos os outros. Eu trabalho com análise por imagens médicas também. Então, tem vários trabalhos com muita sinergia com aquilo que o professor Daniel Magalhães faz. E aí, um desses trabalhos é exatamente tentar trazer novas metodologias para o desenvolvimento de novas aplicações por inteligência artificial para detecções de doenças ou crônicas ou uma doença extremamente grave que não se detecta nos moldes que nós temos hoje. Então, essas são algumas das linhas, além da linha de biomecânica que eu trabalho, né, dessa análise em cada tecido, em nível da engenharia de tecidos, o comportamento microestrutural e biomecânico dessas estruturas, tá bom? Então, só complementando aqui um pouquinho daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, cada professor, e aí, seguindo, né, o nosso enredo, eu gostaria agora de voltar a palavra para a professora Silvia Nunes, que agora tem um tema bastante interessante, eu acho que vai gerar bastante discussão, espero que as pessoas que talvez nas mensagens que nós vamos passar perguntem, porque agora a gente espera esse debate mesmo. Professora Silvia, na visão da professora, quais são as principais barreiras para a implementação de tecnologias desenvolvidas pela bioengenharia na área da saúde? Professor, acho que o áudio está mutado, tá? Obrigada, Lê, tá mesmo. Eu fecho o áudio aqui para não ter nenhum ruído, né? Tem cachorro latindo, tem essa coisa toda, então a gente fecha o áudio para dar tudo certo. Mas, assim, primeiro eu queria agradecer a professora Dora, porque, assim, é uma honra ter ela aqui com a gente. Ela está aqui nos nossos comentários, então eu quero dar uma boa noite incrível a essa professora que
tem contribuído com a saúde, com as ciências ambientais, com tudo dentro da universidade, e é uma parceira absurda. Nós temos outros professores aqui incríveis, e nós temos algumas pessoas aqui que me chamam a atenção para algumas coisas muito importantes, né? A gente tem pessoal aqui, a gente tem pessoal da veterinária, tem a Sandra aqui, que parabéns, Sandra, está aqui com a gente hoje, falando da parte de estética, que muita gente acha que a estética, tal, não, estética é uma coisa que afeta o físico, emocional, psicológico das pessoas, e é extremamente importante no mundo atual para a saúde geral. Não é um problema específico, ela é um problema de saúde geral. Uma mulher ou um homem que se acham ineptos fisicamente, eles param de atuar na sociedade e vão gerar um custo aí um problema para o sistema de saúde, para a vida deles, enorme. Então, assim, a estética ela tem um papel muito maior do que só a estética. Assim, a gente tem muitas áreas para atuar. Então, eu estou aqui vendo, eu estou olhando aqui os comentários e eu estou vendo o pessoal, uma professora Dora, professora acadêmica, microbiologista, que trabalha aqui há anos na universidade com a gente, colabora no nosso programa, e é uma incrível pesquisadora. Os nossos professores do mestrado, pessoal da veterinária, pessoal da biologia, pessoal da estética, pessoal de todas as áreas. E aí, assim, barreiras. Quais são as barreiras? É a falta de trabalhos e estudos científicos controlados. Eu vou te dizer que a maior barreira é assim, para a gente quebrar qualquer barreira do Sul, eu acho que, eu sempre falei, contra números não há argumentos. Então, se eu gerar números, e números precisos, de que aquilo funciona ou não, eu tiro o argumento do próximo. Eu estou ali mostrando para você, num bom trabalho, e aí que é o trabalho dos nossos clínicos. Eu vou lá na minha clínica, eu vejo que aquilo funciona super bem. Mas eu vejo, o que eu vi, como é que eu vou mostrar para os outros que é verdade? Eu vou virar São Tomé? Então, assim, ver para crer, eu preciso criar um processo que a ciência esteja envolvida. E aí que nós entramos, porque a gente vem com método científico, e qual é a beleza que eu particularmente, né, sou apaixonada pela área que a gente está, é a interdisciplinaridade. É eu poder trabalhar com a pergunta da Sandra, com a pergunta da Dora, com a pergunta da Daniela, que é minha IC, com a pergunta do professor Luiz Gustavo, que está falando de várias coisas importantes. Eu posso pegar essas perguntas todas, fazer uma junção de pessoas que pensam em suas de determinadas áreas e tentar achar uma solução em comum para um problema que a gente apresenta. Então, eu acho que a principal barreira não é assim, eu poderia falar do governo, poderia falar da academia, podia falar de mil coisas, mas talvez somos nós. Será que nós que aplicamos e nós que fazemos, a gente se preocupa com método, com ciência e com provar o que eu estou falando? E quando a gente apresenta a nossa proposta é, deixa eu ouvir o seu problema, deixa eu criticar o seu problema, porque nós também criticamos, não é que você chega, a gente vai resolver, não. Eu posso criticar e falar que você está errado, mas isso é ciência, isso é evolução. Então, eu acho que assim, um dos nossos principais, a Sandra colocou aqui estética com saúde, a estética é saúde hoje. A estética hoje, ela não está dissociada da saúde. Então, eu acho que uma pessoa que, assim, ela está se cuidando, ela está perdendo peso, ela está caindo colesterol, ela está caindo a glicose. Então, assim, ela está fazendo várias coisas que são importantes para a saúde dela e, ao mesmo tempo, não é só saúde física, é saúde mental. Quando a gente fala de tratar nossos pets, a gente tem cada vez mais amor aos nossos pets, mas a gente tem cada vez menos tempo pelo trânsito, chuva, correria, de cuidar. Então, será que se eu tivesse soluções mais tecnológicas para resolver? O professor do nosso curso mesmo, Luiz Gustavo Sabino, colocou uma coisa muito importante. A gente fica escutando o tempo inteiro dos custos do SUS, do plano de saúde, mas e se a gente inovar e tentar fazer com que a sua própria casa, como o próprio Daniel teve um trabalho desse com o nosso aluno, e assim, eu acho que o Carlos Bonato, ele trouxe isso muito importante para mim, pessoalmente, mostrar como a minha própria casa, ela pode servir como o meu primeiro medidor da minha saúde. E eu acho que, assim, nós estamos aqui para falar de algumas coisas que, nesse webinar de 1 hora, eles podem parecer, a mulher está achando que é jornada nas estrelas, quer passar o sabre de luz, tal.
Mas, na verdade, assim, eu recebi dessas pessoas, eu já falei, eu sou uma dentista, mas eu recebi as informações dessas pessoas todas, eu tive vários alunos médicos, e a gente conseguiu, na medicina, trazer coisas novas, a gente conseguiu fazer várias coisas interessantes, pequenas soluções, e cada pequena solução, eu aprendi isso desde o meu mestrado, gente, ninguém resolve o mundo, a gente resolve, cada grão de areia forma uma praia, a praia não nasce de uma praia incrível, ela nasce de cada grão de areia, e se cada um se colocar assim, eu sou um grão de areia, a gente vai fazer uma praia linda, e nós somos uma geração que talvez esteja no break entre aqueles caras que ficavam lá, Einstein, só estudando o átomo, e aquelas pessoas que aplicavam o cara que fazia o elixir da Coca-Cola para ele virar um remédio. A gente está no meio termo, entre o cara que queria resolver o problema da sociedade e o cara que é técnico. Então, eu acho que quando a gente se encontra, pode virar uma grande explosão. Ainda não virou. E eu acho que a barreira maior somos nós mesmos. Respondendo à pergunta do professor Alessandro, somos nós resolvendo os nossos problemas de forma sistemática, científica, que isso é o que a gente é capaz de fazer. E trazer para a sociedade uma resposta, não assim, eu acho, que isso aí a gente chama de qualitativo, mas quantitativa, uma resposta, eu tenho números, e eu sempre ouvi falar que contra números não há argumentos. Então, se contra números não há argumentos, eu estou aqui para isso, né? Que para falar para vocês que a gente está aqui para gerar números. E eu acho isso aí extremamente importante. E aí, como é importante, eu estou, assim, esperando as perguntas de vocês, os comentários de vocês, porque, claro, é muito fácil para mim sentar aqui e falar o meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista sobre o que eu acho da ciência. Eu não gosto muito de contar muito a minha vida, né? Mas, assim, eu era uma clínica que virei pesquisadora e agora sou coordenadora de um mestrado. Mas eu não quis perder nem a minha clínica, nem a minha pesquisa. Então, assim, eu estou aqui para juntar tudo isso. Eu falo demais, Alê, você também deve me cortar, tá bom? Imagina, que isso. Eu estou adorando a conversa. Então, assim, pode seguir. Eu te respondi. Para mim, a minha principal barreira somos todos nós, né? Todos nós que sabemos fazer, todos nós sabemos fazer tanto no paciente quanto na academia e não nos juntamos. Eu acho que a hora que a gente se juntar, aí sim a gente pode reclamar do sistema. Antes disso, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. E até nessa questão da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade que o programa de pós-graduação em bioengenharia tem, eu não sei se da parte dos outros professores vocês concordam com isso, mas uma das barreiras que a gente acaba enfrentando é exatamente mesmo nos projetos que a gente acaba desenvolvendo, o que compete a cada instituição que está conosco nos projetos, às vezes, a contrapartida para cada um deles, né? Eu acho que, e aí, o que a gente ganha com toda essa questão de trazer, por exemplo, empresas, que é um foco extremamente importante do nosso programa de pós-graduação, né? E como essas empresas, elas podem e vão nos auxiliar a tentar resolver um problema de inovação tecnológica, né? De modo disruptivo, vamos dizer assim, para com os problemas enfrentados em saúde, principalmente nesse processo pós-pandemia que a gente estava falando. Então, essa maneira de transferência do nosso conhecimento para com a sociedade, como a professora Silvia também citou, é uma questão extremamente importante, né? E aí, todas as contrapartidas envolvidas nessa questão do desenvolvimento do trabalho em si, acaba se tornando, às vezes, uma barreira para a gente tentar discutir e tentar atravessar, e para que isso chegue, vamos dizer assim, no executor final, vamos dizer, que é a pessoa necessitada, que tem uma doença, que vai poder, talvez, ter uma reabilitação melhor com uma terapia desenvolvida dentro do programa. De um paciente, por exemplo, que às vezes está acamado
e está precisando de um desenvolvimento, de uma inovação, em que se vários professores doutores, como nós estamos aqui, formos colocados em desafio para tentar solucionar um problema daquele, né, ele possa acontecer. Só comentando um pouquinho aqui, todos os professores sabem, mas o nosso público talvez não saiba, nós gostamos dos desafios que estão abertos à sociedade. A gente quer se propor a resolver. Então, se você tem algum desafio no qual você imagina e pense que não tem solução, talvez colocando à prova e nos colocando a par dessa situação, a equipe, o time como um todo possa resolver esse determinado problema. Então, é muito desse o papel da bioengenharia aqui no processo de inovação é exatamente isso. Eu, como físico, assim como o professor Daniel, eu preciso estar em contato com a professora Silvia, a professora Alessandra Batista e o professor Tiago Stocco, que são de áreas diferentes das nossas, têm visões diferentes das nossas. Então, nós precisamos quebrar essa primeira barreira, como a professora Silvia falou, nós mesmos, nesse estreitamento de ideias e de contato com outros profissionais. Né? Como a professora Silvia falou, nós temos alguns profissionais da área de estética, que é a estética que está muito na moda, né? E nós temos vários trabalhos que podem ser desenvolvidos ali com novas terapias, novas investigações e mesmo modulações, não somente pela própria biofotônica, pela laser terapia, mas como também, por exemplo, por análise de imagens. Né? Se a gente quer tentar trabalhar numa nova interface, no desenvolvimento de um novo aplicativo, combinar a análise de imagem com uma terapia, será que não nos daria, por exemplo, uma nova visão para o tratamento? Então, Ale, só para dar um... A Sandra está aqui com a gente e ela vai defender a dissertação dela no final do mês e é exatamente esse o trabalho dela. É a análise de imagens termográficas, verificando o efeito das terapias. Então, o que você falou cabe aqui com a Sandra que está com a gente, e é exatamente o trabalho dela. Então, essa lógica de pensamento que você fala hoje, a gente tem aluno aqui que está tentando resolver, né? E que eu acho muito legal. E aí, só falar porque a Sandra está com a gente, e eu sei que o trabalho dela tem a ver com essa análise de câmera termográfica para avaliar os tratamentos, então é bem legal colocar isso. Exato, e essa combinação de terapias e combinação de técnicas, que é exatamente o que a bioengenharia se propõe a fazer nas mais diversas áreas do conhecimento que tentam se conversar, isso é muito importante, né? Por exemplo, no trabalho que a gente vai começar a desenvolver agora, exatamente no desenvolvimento de um protótipo, um produto que venha a melhorar a reabilitação de pacientes que têm algum problema de locomoção motora. É um trabalho desafiador. Quantas pessoas no Brasil nós não temos que têm alguma debilidade motora e não precisam, por exemplo, de um tratamento mais humanizado, né? Então, é um projeto que, da mesma forma que ele é encantador, ele assusta num primeiro momento de tentar saber que poucos grupos de pesquisa estão envolvidos com um trabalho desse porte. Então, essa discussão de como transladar todo o conhecimento que nós da pós-graduação possuímos e estamos a cada dia aprendendo mais, para que isso seja acessível a todos que necessitam, essa é uma barreira extremamente importante. Eu acho que queria escutar um pouquinho o professor Tiago, o que ele pensa do assunto, o professor Daniel e a professora Alessandra, mas eu acho que existem inúmeras barreiras, mas eu acho que esse também faz parte do nosso papel de tentar quebrar essas barreiras para que todo o nosso conhecimento científico e tecnológico chegue para os mais necessitados, né? Eu queria só pegar um gancho, professor, disso, porque eu acho que uma das barreiras, inclusive das pessoas quando pensam em entrar no mestrado, eu não sou pesquisador, eu sou um clínico e eu não sei como fazer isso e tal. E aí, só pegando um exemplo, né? Eu tenho um trabalho envolvido com engenharia de tecidos de pele. E aí, justamente para regenerar a pele, para melhorar a qualidade da pele e tal. Quem melhor do que um esteticista, um fisioterapeuta dermatofuncional, um médico dermatologista para estar nesse trabalho, para estar trazendo os problemas que acontecem, né? Então, tipo, o público que a gente quer, o perfil
do profissional que a gente quer é justamente os profissionais que estão lá, na ponta, né? Que estão trazendo os problemas para a gente resolver. A parte da pesquisa é a parte que a gente mais sabe fazer. Mas o que a gente quer é ir lá na clínica, ir lá na aplicação final. Quem está trazendo os problemas para a gente? Perfeito, professor Thiago, perfeito. A primeira coisa também que os alunos, né, quando chegam, falam, nossa, mas bioengenharia, eu sou dentista, eu sou médico, eu vou ter que ser engenheiro também, perfeito, né? Então, é justamente isso, né, que a gente está falando. Vou mais além, viu, professora Alessandra? Tem muitos candidatos que conversam conosco, né, que eles não sabem nem o que significa a palavra bioengenharia. Pois é, eles acham que é engenharia pura, ou eles atrelam a bioengenharia a uma outra área que não tem muito a ver com ao que nós queremos trabalhar dentro do que a própria CAPES demanda. Aí tem dois problemas, né, Lê? O engenheiro, quando olha o bio, ele se assusta, e o pessoal da biológica, quando olha a engenharia, se assusta. Então, exatamente. Acho que vai ter que aprender todas as matérias de exatas para poder estar dentro do curso. Mas isso é muito legal a gente explicar um pouquinho, porque eu acredito que, assim como nós temos na audiência aqui pessoas que já estão dentro do mestrado, já desenvolvem algum tipo de pesquisa. Existem pessoas, por exemplo, que talvez queiram ingressar numa pós como a nossa, que é interdisciplinar, é multidisciplinar, se propõe a isso, e às vezes está ali pensando em algum problema que gostaria de propor para resolver, e talvez não saiba o caminho, né? Então, acho que o professor Daniel acho que pode contribuir um pouquinho com isso, porque ele trabalhou já com pessoas das exatas, já trabalhou com pessoas da saúde, então várias barreiras chegaram até o professor, e assim como a professora Alessandra também. Eu acho que contar um pouquinho, né, de como vencer essas barreiras para com esse primeiro início, vamos dizer assim, na pesquisa, eu acho que é importante. Eu acho que essa parte do aluno da biológica que chega para a gente fazer a nossa disciplina, por exemplo, de fundamentos de exatas, né? Então, no primeiro dia eu já chego e converso com eles. Olha, gente, vocês não vão sair engenheiros daqui, né? Mas para que essa disciplina é importante? Para você conseguir se comunicar com um engenheiro, por exemplo, por uma coisa relacionada ao seu trabalho de pesquisa, né? Para você resolver sua dissertação. Então, a gente sempre trabalha isso, né? E o aluno, no final do curso, né, da própria disciplina, né, depois de 6 meses ali, ou até 3 meses, né, ele já, olha, realmente, o pavor que eu tinha de matemática, de física, eu acho que não era daquele jeito, né? Desmistifica aquela física e matemática da escola, né? Uhum. Então, é isso daí que a gente procura fazer no mestrado, né? Não assustar ninguém. Desculpa, gente, meu microfone tá desligado, que eu era péssima, tá, gente? Nunca mais eu vou ver isso. É por isso que eu falo que, assim, depois que eu fui lá estudar com físico, e hoje, eu sou a chefe, tá? Do Daniel, do Alessandro, eles são físicos, gente, um dentista pode. É só para dizer para vocês que a gente pode estar no mestrado em bioengenharia, e mesmo sendo ruim de matemática, que eu sou até hoje, tá? Então, assim, o Daniel outro dia me mandou uma continha, só uma brincadeira aqui para quebrar o clima, né? Ele me mandou assim, você entendeu? E eu quase falei assim, nossa! Entendi, Dani, eu só respondi assim, eu entendi. Era uma coisa de porcentagem que ele falou assim, vamos entender, e eu entendi. Mas eu entendo, a gente que é da saúde, a gente tem muita barreira, né, com as exatas, e as exatas também tem com a gente, né? De às vezes, muito rápido, Ale, eu prometo que é rápido. Eu estava lá no IPEM, né? Eu era uma das primeiras dentistas aí trabalhar lá nos físicos e tal. E um dia eu tinha que dar um seminário para um monte de gente, só física e tal. Sabe o que eu fiz? O seminário inteiro eu botei só bactéria e microbiologia, e eles sentavam na cadeira e se encolhiam com medo do que eu falava, e me achavam super inteligente, e eu achei assim que ótimo, né? E realmente é isso aí que assim, cada um tem a contribuir. Naquele dia eu aprendi, né, que o que eles sabem, eu não sei, mas o que eu sei, eles também não sabem. Então, cada um no seu quadrado, só que os quadrados se juntando vão formar um grande, bonito mosaico. E se a gente ficar separados, nós vamos ser só quadrados, triângulos ou círculos. Eu só queria jogar uma pergunta, porque é uma pergunta para o professor Tiago,
mas que é importante, que é do nosso professor, o professor Luiz Gustavo, e a gente está vivendo num planeta, né, em que a crise alimentar ela é cada vez mais falada, e assim como a gente está terminando a hora, eu queria um pouquinho que, assim, eu quero fugir, gente, a gente falou de estética, odonto, medicina, enfermagem, fisioterapia, como eu posso fazer órgãos, inteligência artificial, diagnóstico em casa. A gente deu um glimpse, e nós vamos fazer, né? O Alessandro vai se entusiasmar, pessoal, e a gente vai fazer vários webinars com temas mais específicos. Esse aqui é o primeiro, e por isso talvez tenha tanta coisa. Mas, Tiago, você podia falar um pouquinho como o teu trabalho pode ajudar nessa segurança alimentar que é tão preocupante hoje no futuro do planeta aí? Claro, eu vi que o professor ele perguntou sobre a bioimpressão, né, nessa parte alimentícia. Olha só, a gente está falando que a engenharia de tecidos, e ela surgiu lá atrás buscando regenerar tecidos, substituir órgãos, substituir tecidos. E aí alguém percebeu que, peraí, se a gente está fazendo engenharia de tecidos, né, produzindo músculo, por que a gente não faz carne? Né? Por que a gente não entra com a carne nessa história, com o alimento nessa história? Por que a gente não usa bioimpressão para fazer carne? E já há algum tempo existe uma ampla quantidade de pessoas que estão trabalhando com isso, que estão trabalhando com bioimpressão de carne artificial. E carne de laboratório, né? E, de novo, eu falei, isso é um grande problema, isso afeta diretamente as pessoas que pararam de consumir carne por uma opção ou por uma falta de acesso. E aí a gente já falou aqui, né, da engenharia, eu já falei da engenharia de tecidos, a bioimpressão envolve muitas disciplinas, né, envolve lá fisioterapeuta, enfermeiro, médicos, o pessoal das engenharias, e agora a gente está falando de mais uma profissão que entra, assim, duas, né, que entram fundamentais nessa história, o nutricionista e o engenheiro de alimentos. O engenheiro e o engenheiro de alimentos, eles têm que estar diretamente junto lá com o trabalho de bioimpressão de alimentos. Eu já tive um contato com impressão de alimentos, eu não sou nutricionista nem engenheiro de alimentos, mas junto com esses profissionais a gente consegue fazer trabalhos fantásticos. Pessoal, acho que assim, a internet do Ale está um pouco travada, mas eu agradeço muito aí. Agradeço, Tiago, porque eu queria só falar, enquanto isso, só dar um ganchinho rápido, que talvez seja um próximo webinar nosso. O que o Tiago falou, tem muita empresa na Califórnia, nos Estados Unidos, que é pioneira nisso, ganhando muito dinheiro, tá, gente? Não é só uma questão acadêmica e etc. A empresa, e realmente, um dos nossos próximos tópicos tem que ser como transformar isso em economia para gerar empreendedores, e você que às vezes está aí com a sua grande ideia, pode virar um empresário, realmente, porque o que o Tiago está mostrando, algumas empresas usaram essa tecnologia, foram na academia, aprenderam, e hoje tem grandes cadeias que fazem isso e vendem esse produto ao público, e por isso ganham. Então, vamos lá, assim, a gente tem que fazer um link entre eu tenho um conhecimento, olha como é grande o nosso problema, né? Eu tenho um conhecimento, esse conhecimento eu tenho que falar com quem precisa, eu tenho que juntar tudo e eu tenho que gerar isso uma coisa para o setor produtivo, para que a sociedade ganhe, mas a gente ganha um com o outro. Então, o que o Tiago mostrou, a gente tem cadeias sendo formadas e que pessoas estão vendendo hambúrgueres feitos com bioimpressão, então ganhando dinheiro com isso, e não é pecado, eu não sou contra, eu não sou comunista, eu acho que assim, você ganhou seu dinheiro honestamente, tem alguém feliz, eu estou tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que juntar inovação, empreendedorismo, necessidade da sociedade e ganhos. Então, assim, a gente tem na nosso próprio mestrado, a disciplina de inovação e empreendedorismo, mostrando para você como é difícil ser empreendedor, mas como também tem como fazer. Tem aspectos, nada é fácil, gente, tudo é uma maratona. A gente está aqui hoje numa maratona, mas, assim, tudo é para gerar um benefício tanto para a pessoa, para nós, para vocês, para o pesquisador e para a sociedade. Eu acho que é uma cadeia de benefícios. Desculpa aí, Ale. Eu esqueci até de comentar, desculpa. A BBC, na semana passada, ela fez uma reportagem extensa, inclusive, justamente sobre
uma carne recém-criada, uma carne de frango recém-criada em laboratório. E aí as pessoas, às vezes, pensam, nossa, mas isso é um negócio no Brasil. Isso foi feito no Brasil. É uma reportagem da BBC de uma carne de frango criada em laboratório com engenharia de tecidos no Brasil. Então, assim, é algo que está aí, tá acontecendo, não é nada lá na frente, não. Perfeito. Gente, ó, nós já batemos 1 hora aí de webinar, então já estamos indo para a parte final. Mandem suas perguntas, tá? A gente vai se propor agora a responder perguntas de vocês. E aí eu queria começar nessa parte final, para a gente finalizar todo esse nosso intuito aqui, que é discutir um pouco inovação tecnológica, o papel da bioengenharia, de como enfrentarmos novas situações e desafios e demandas de todos os profissionais envolvidos em saúde, seja no país ou mesmo nas nossas próprias colaborações que todos nós temos. Eu queria lançar uma pergunta para que todos nós debatêssemos aqui, para tentar instigar um pouquinho a curiosidade de quem está nos ouvindo e até mesmo para a gente tirar-nos um pouquinho da caixinha, pensar um pouco fora. Tá? Então, nessa pergunta, eu queria colocar para vocês da seguinte forma. E aí eu começo falando um pouquinho e depois eu queria passar a palavra para vocês. De que forma, né, para nós, a bioengenharia pode ajudar a solucionar os desafios a novas doenças, no enfrentamento dessas novas doenças, como, por exemplo, numa nova endemia, numa nova pandemia, como nós enfrentamos na Covid-19? Será que a bioengenharia pode contribuir esse novo enfrentamento de alguma forma? E se sim, né, de que forma ainda a bioengenharia pode ajudar a melhorar o diagnóstico, por exemplo, para essas novas doenças que nós possivelmente vamos enfrentar? E aí, então, eu vou começar falando do seguinte, até de um trabalho que eu e o professor Tiago Stocco nós estamos iniciando também, né, de tentar desenvolver, vamos pensar assim, um novo biomaterial, um novo material, para que a gente consiga, por exemplo, ter uma asepsia melhor do que nós temos hoje. Então, numa reportagem da Sociedade Americana, né, de Infectologia, eles estimam que lá para 2050 nós vamos ter um gasto estimado da ordem de 13 trilhões para isso, com problemas envolvendo toda a parte de ação antimicrobiana, né? Então, pesquisas que envolvam, né, toda essa questão do enfrentamento, do acometimento de resistência bacteriana e tudo mais, eu acho que é de suma e extrema importância. A bioengenharia tem muito a contribuir nesse sentido. Tá? Então, novos materiais que tenham, por exemplo, ação antimicrobiana comprovada, que melhores os que nós já temos hoje, terapias combinadas com luz e fotônica, para que a gente possa melhorar toda essa, vamos dizer assim, preocupação que nós tenhamos com a resistência bacteriana, porque a questão dos antibióticos está aí. Muitos trabalhos investigam exatamente essa relação de o quão o antibiótico pode ajudar e o quão, por exemplo, novas terapias combinadas podem nos dar melhorias nesse sentido para a resistência bacteriana. Então, eu vejo isso como um norte para que a bioengenharia foque. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que esse é um problema de saúde que nós já estamos enfrentando, porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda tem resquícios do que ela vem trazendo, e outras questões virais podem acontecer, e a resistência por ação antimicrobiana está aí. Então, a gente precisa colocar isso na mesa e nós, como cientistas, discutir um pouco o que nós, em cada uma das nossas áreas, podemos contribuir para isso. O que vocês pensam? Nós fizemos um trabalho, Alessandro, né, ressaltando aí das nossas alunas lá do Tocantins também, usando a fototerapia, né, o uso da luz UV, na descontaminação de máscaras, né, de EPI, porque a gente viu aí um problema logo no início da pandemia, a falta, né, de EPIs aí para os profissionais da saúde, principalmente,
e a gente mostrou aí efetividade, né? Já era, né? A gente já tinha alguns trabalhos mostrando a efetividade, mas comprovamos também que a descontaminação com a luz, ela não destrói, ou ela não traz nenhum malefício em relação à proteção do profissional que está usando essa máscara, né? Outros trabalhos também mostrando descontaminação de outras superfícies, né, com a luz UV também, trazendo o link aí que você fez em relação aos agentes antimicrobianos, né? A gente sabe que os agentes antimicrobianos aí são muito bem estabelecidos, fazem a descontaminação, mas além de promover a resistência microbiana, a gente tem que pensar também, e acho que a sociedade em geral, pensar na sustentabilidade, né, do planeta, e o quanto desses agentes aí, esses produtos químicos são jogados aí nas nossas águas, e o quanto isso não é prejudicial para nós, né, nossas águas, nosso solo. Então, o uso de técnicas e que a gente possa ter os mesmos benefícios que a gente já vem conseguindo com os métodos tradicionais, a bioengenharia vem para isso, vem para contribuir realmente, né, para realmente a gente pensar na sustentabilidade do planeta. Então, a gente vai longe, né? Se a gente começar a pensar, a gente vai longe, né? Sim, sim. Alguém mais quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente viu coisas muito grandes acontecendo durante a pandemia, de avanços, né? A gente viu o desenvolvimento de vacina, bioengenharia pura, né? Desenvolvimento ali de vacinas com novas tecnologias, né? Tecnologias que não haviam sido aplicadas ainda. Exato. Que é algo muito grande, né? Que a gente vê como isso é complexo. Ao mesmo tempo, soluções simples de colocar íons ou nanopartículas de prata, que não é nada tão recente, mas que a gente sabe que tem, né, uma ação ali para matar o próprio vírus. A gente viu isso sendo aplicado talvez com mais ênfase agora em máscaras, em outros, que parece ser algo mais simples, né? Não parece tão complexo quanto o desenvolvimento de uma vacina, mas, pô, tem um impacto enorme também, né? Então, nem sempre a complexidade... Mesmo de sempre, né, Tiago? A gente fala, parece, já é tão comum saber que o íons de prata, mas isso nunca foi utilizado da forma que está sendo utilizada, né? E mostrando a efetividade dos EPIs e tudo mais, né? Isso que é importante. Exatamente. Parece algo simples, mas, nossa, um baita impacto, né? Perfeito. E eu acho que dentro dessa linha que vocês muito bem estão comentando, eu acho que essa combinação de técnicas é o que exatamente a bioengenharia se propõe a fazer, né? E acho que todos nós, dentro das linhas que cada um está seguindo, nós estamos exatamente... E mostrar, como a professora Silvia falou, fazer trabalhos, né, com metodologia, mostrando tudo, a efetividade das técnicas, do uso das técnicas, e isso é o mais importante. Porque você falar, resolve, não resolve, aí vai falar, às vezes resolve, às vezes não. Então, não, o nosso trabalho aqui é mostrar cientificamente, comprovar cientificamente, dentro, né, de todo uma metodologia. Todo o embasamento científico que exatamente, que é comprovar necessário. Ele. Exatamente. Encontrar números ou argumentos, como a professora Silvia disse. Perfeito. Gente, estamos chegando ao final do nosso webinar. Tá? Eu queria agradecer imensamente a todos os ouvintes, todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui conosco nesse debate do papel da bioengenharia nessa questão da inovação tecnológica em saúde. Como está aparecendo ali para vocês na tela, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram tirar conosco, com os professores, entrem em contato por esse telefone que está aparecendo na tela de vocês. Nós vamos estar todos à disposição para tentar responder da melhor forma possível. Tá? Todas as perguntas referentes a como participar de um projeto de pesquisa, desenvolver uma ideia, quebrar barreiras na questão da ideia que você tenha. Tá? Então, estamos todos lá dispostos a contribuir com a sua ideia ou, efetivamente, tentar facilitar caminhos para que você possa, por exemplo, mudar a sua carreira científica. Então, queria abrir aqui as considerações finais de cada um de vocês para que a gente encerre aqui o nosso webinar. Vou começar com
de novo, a nossa professora doutora Alessandra Batista. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, agradecendo aqui imensamente o tempo disponibilizado e suas considerações finais em relação ao tema do nosso webinar. É sempre um prazer, né, a gente falar dessas coisas que somos apaixonados e dizer para vocês que nenhuma dúvida é boba, né? Nada a gente pode dizer que é insignificante, que às vezes nas coisinhas mais bobas é que saem as grandes ideias, né? Os grandes produtos. Pensa na gola do copo, né? Que eles falam aquela golinha de copo para segurar o copo quando ele está quente. Aquilo lá era uma coisa tão óbvia e é uma revolução que a gente teve aí. Então, ponham as suas dúvidas, a gente está à disposição e, com certeza, teremos mais encontros como esse. Maravilha, professora. Obrigado. Professor Daniel, suas considerações finais. Queria agradecer aí a todo mundo que estava prestando atenção, contribuindo aí no chat com a gente, os nossos alunos aí da veterinária que estão comparecendo aí, e espero que a gente possa se encontrar novamente aí no novo webinar aí, com temas diferentes também, e trazer a ciência para o conhecimento de todos aí. Obrigado. Maravilha. Professor Tiago, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, agradeço ao convite, agradeço a todo mundo que esteve aí acompanhando a gente, agradeço a vocês, eu vim aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e acabo aprendendo muito mais do que acabo compartilhando, então isso é sempre ótimo. E é isso, uma boa noite para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Professora, nossa coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia, professora Silvia, suas considerações. Queria agradecer a Juliana Chaves, que está aqui com a gente. A Ju, acho que ela usa laser lá no GRAC, antes que eu comecei a estudar isso, e está aqui com a gente à noite, ouvindo o webinar. Ju, obrigada, e ela é uma colaboradora, é uma parceira, e é uma pessoa que, assim, usa isso aí em criança com câncer há 20 anos e sabe nos dizer aí a importância da aplicação clínica que ela aprendeu lá no hospital, em crianças oncológicas, que não tem nada pior, né, que a Ju escolheu trabalhar com a coisa mais difícil, e daí ela vem para a academia, para pesquisa, ela começou como clínica, e daí ela voltou para cá. Então, ela vinha a resposta na criança e ela veio para trás para tentar entender como é que isso vinha, para provar para todo mundo que é verdade. Eu tenho a agradecer a Ju, assim, eu não queria esquecer ninguém, a gente não consegue ver o site, mas a Ju, a Dora, os nossos professores todos, Kogo Navarro, Luiz Gustavo, que vão estar aqui numa outra oportunidade com vocês, e eles vão trazer outras linhas de pesquisa, outras áreas. Eu quero dizer assim, a nossa vontade de verdade é inovar para criar negócios, criar empresas, criar novos produtos, novos processos, novas soluções para velhos problemas. Então, se a gente conseguir trazer isso para vocês, é para isso que a gente está aqui. E quando vocês quiserem, peçam, escrevam, tem o nosso WhatsApp aí, faz pedido do que vocês queriam que a gente falasse, né? Esse WhatsApp é nosso canal de comunicação. De repente, vocês falam assim, pô, gente, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo, e a gente pode bater um papo e ver se isso é legal, isso é importante, e nós vamos fazer. Agradeço ao Alessandro, aos professores todos que criaram esse evento. Eu posso ser a coordenadora, mas quem são os braços são eles, né? Eu só falo, ok, vocês querem fazer? Ok, vamos lá. Então, assim, parabéns a todos vocês, Alessandro, principalmente, que se esforçou muito, junto com o Tiago, para a gente estar aqui. Muito obrigada, eu realmente, de verdade, de coração, espero que isso contribua para todo mundo. Obrigado, professora Silvão. Da minha parte, eu queria agradecer imensamente a cada um de vocês, né, por aceitar o meu convite na minha ideia, que parecia um pouquinho até meio maluca no primeiro momento, da gente fazer um webinar na correria que todos nós estamos. Então, obrigado pela presença de todos, a todos os alunos do programa de pós-graduação em engenharia, os professores, os nossos ouvintes que estão aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e, como a professora Silvia colocou,
entre em contato conosco, proponham novas discussões, nós estamos abertos, né, a discutir qualquer tema que vocês queiram propor, nas demandas que vocês queiram trabalhar, juntamente com os docentes aqui do programa de pós-graduação em bioengenharia. Então, agradecer mais uma vez, obrigado, professores, obrigado, alunos. E eu só queria terminar dizendo o seguinte, e principalmente, gente, a gente às vezes esquece porque é take for granted, né? A gente acha que é ok. Mas agradecer principalmente à Universidade do Brasil por ter todos nós aqui juntos. Nós só estamos juntos aqui todos hoje, exato, porque a Universidade do Brasil nos colocou juntos. Então, assim, é um acaso e nós todos nos encontramos e criamos esse brainstorm, essa tormenta cerebral, essa coisa de querer pensar e inovar, e tudo isso só foi possível graças ao apoio e à crença da Universidade do Brasil que a gente pode fazer isso. Então, assim, agradecer à universidade, a todo o apoio que ela nos dá, e assim, eu acho que isso não aconteceria. Nós 5 que estamos aqui, mas todos aqueles que vocês vão conhecer, a gente nunca se juntaria se não fosse a Universidade do Brasil. Então, exato, eu acho toda a equipe envolvida do marketing, né, da Universidade do Brasil, que quem nos ajudou em tudo, imensamente. E assim, e toda a transformação e os prêmios SUS e tudo que a gente está falando só foi possível graças ao apoio da Universidade do Brasil. Então, formalmente aqui, né, não formalmente por obrigação, mas formalmente de coração, agradecer à universidade por ter nos colocado juntos aqui. Exato, perfeito. Até lembrando muito bem que a professora Silvia falou, temos ouvintes do campus de Fernandópolis, da instituição, aqui conosco, então, agradecer também, né, o pessoal de lá, a professora Luciana Simonato, que contribui bastante para o programa de pós-graduação em bioengenharia. Então, todos os campos, né, da instituição, a instituição Universidade Brasil, que nos deu todo o respaldo para estarmos aqui em conversa com vocês hoje. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado. E é isso, né? Vou colocar alguns comentários aqui na tela, né? E só para responder aos comentários, beijos, Márcia, também amei estar com vocês. E quando a gente fala dos campi, quem está aqui, assim, professora Dora, gratidão eterna, né? Quem já teve o prazer de estar com ela, eu, Daniel, Alessandra, todo mundo já teve o prazer de estar com a professora Dora. Ela está aqui representando Fernandópolis, mas que a gente tem a professora Luciana, a professora Danila, tantas pessoas que nos ajudam lá. Já até colocou que está aguardando a próxima. Se Deus quiser, vamos ter várias, pessoal. Se Deus quiser, e se vocês gostarem, quiserem sugerir, o WhatsApp está aí, sugere temas, sugere ideias, e eu gostaria de, na próxima, a gente apresentar os que não estiveram aqui hoje, que são pessoas fantásticas, com linhas de pesquisa fantásticas também. E aí depois vocês podem votar no favorito, Big Brother. Gente, então vota para quem ganhar, não para eliminar, né? Eliminar não. Aqui não se elimina ninguém, gente. Aqui é só falar assim, é mais bonito, aqui não se elimina ninguém. Gente, obrigada, Sandra. Sandra, agradecimento muito grande. A Sandra, que está aqui sempre com a gente, 8 horas da noite, a aluna tem que defender dissertação em 20 dias e está aqui. Então, assim, parabéns, Sandra, você merece muito. É isso mesmo. Obrigado, Márcia, Sandra, todos, né, que estão aqui até agora conosco. E, de novo, gente, um agradecimento muito especial a todos que estão no backstage, né? Nós estamos aqui na linha de frente apresentando o webinar, mas tem muitas pessoas do backstage contribuindo conosco para que esse webinar fosse ao ar, né? A equipe de marketing da instituição da Universidade do Brasil, a instituição como um todo, na figura do seu reitor, pró-reitor, coordenador de pós-graduação, enfim. Então, todos eles, o nosso agradecimento mesmo para que esse primeiro webinar do ano pudesse ter sido realizado com sucesso. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma excelente noite. Então, encerramos aqui a transmissão do nosso primeiro webinar da bioengenharia, do Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia da Universidade do Brasil, com o tema Inovação Tecnológica na Saúde e o papel da bioengenharia. Obrigado a todos, uma excelente noite. Nos encontramos na próxima, tá bom? Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.